Tá, eu vou pôr aqui, costurar alguns argumentos em cima do que eu ouvi vocês falarem. E eu expliquei essa questão da dureza de coração, irmão. Não sei se você... Acho que não deu tempo de assistir ainda, né? A live anterior toda, porque ela ficou muito... 3 horas e pouco. Muito Era grande. pra ser, era pra ser 1h30, né? Foi o dobro. Eu expliquei assim, ó, mais ou menos assim. Vai bater com o que você falou, só que é um exemplo prático. Bem resumido, sem ler texto, mas levando em conta todos eles. Você é faraó. Você é faraó. Eu estou te colocando como faraó. Eu sou Moisés e o Jean... Não. O Jean é Deus. Aí o Jean vai falar para mim, Luiz, vai lá no Egito e eu sei que Faraó não vai deixar o povo sair se não for com mão forte. Eu sei disso. Mas você vai lá e fala para ele libertar o povo e eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar ir o povo. Ou seja, antes de Deus endurecer o coração de Faraó, ele já tomou as suas decisões, ele se colocou como um vaso de ira a vida todinha, ele meteu um povo debaixo de escravidão tão grande que o gemido de Israel chegava até o céu. Fornalha de fogo, Deus chama. Eu tirei vocês debaixo de uma fornalha de fogo. Então Deus, ele vai mostrar como que ele vai endurecer o coração de Faraó. Você é Deus, Jean. Você falou, Jean, Luiz, chega lá e manda Faraó libertar o povo, mas eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar ir. Aí o que os calvinistas imaginam? Que se Deus não falasse nada, eu ia lá chegar, junto com Arão, eu ia lá chegar, assim, desafiando o Deus Ra, o Deus Sol, o Todo-Poderoso do Egito, e falando, liberta o meu povo. O Helri, que é o faraó, iria dar risada na minha cara. Como assim? Aí você pode ver que está escrito lá, que sinais você me mostra para chegar aqui e falar isso? E foi justamente o que Deus falou. Quando você chegar lá, pega a vara e joga na frente de Faraó e ela vai se tornar em cobra. Deus não falou mais nada para Moisés. Só que Deus, conhecendo o coração do Helri, sabia que ele iria falar, isso daí... Jandes e Jambres, né? Vem cá. Isso daí, olha que Deus idiota é o seu. Jogou o cajado lá e por feitiçaria eles fizeram o mesmo. Deus sabia que o meu cajado iria engolir aquelas 2 cobras. E o Harry ia ficar com cara de bobo lá na frente de todo mundo. O que a escritura diz logo em seguida que o cajado de Arão engoliu as 2 serpentes? Com certeza Arão pegou o cajado na mão, colocou aqui entre ele e ficou olhando para Faraó. Tá vendo? Meu Deus é mais poderoso que o seu. O que você acha que o Harry iria falar? Milagre, liberta o povo. Todos os israelitas vão embora, porque isso daqui é uma maravilha. Claro que não. Nessa hora o coração dele ia se endurecer, porque ele ia querer a soberba dele aqui, ó. Agora que não vai. Vingança, ele queria retaliação. Tá vendo? E foi o que fez. Deus usou a soberba do coração do Helri. E essa mesma soberba de teimar contra a palavra de Deus foi colocada sobre os judeus, que colocava todo o povo de Israel debaixo de uma fornalha de fogo. Judeus estavam impedindo que a palavra da salvação chegasse para outros judeus e para todos os gentios. É baseado nessa dureza de coração. Então veja bem que Deus está mostrando como ele endurece o coração de uma pessoa. Dessa maneira, é algo que já estava ali, só que Deus agora quer trabalhar. Não é à toa que Deus falou para Moisés, falar para Faraó, eu já poderia ter estendido a minha mão contra o teu povo e ter te matado. Mas foi para isso que eu te levantei, para que o meu nome seja ecoado sobre toda a terra. Ou seja, justamente Deus endureceu o coração de Faraó e deu oportunidade para ele se arrepender. E Faraó se arrependeu várias vezes. Moisés, dessa vez te peço, eu pequei, saiu da boca de Faraó, eu pequei. Ora ao Senhor e fala para ele tirar essas pragas. Moisés foi, tirou. Aí diz a escritura, vendo Faraó que aquelas coisas tinham passado, endureceu-lhe o coração. Por quê? Faraó, ele viu que estava perdendo, ele não queria perder de jeito nenhum, irmãos, é a soberba. A mesma coisa com o povo de Israel, que não queria de jeito nenhum que os gentios entrassem numa aliança eterna sem ter que guardar a lei dos escribas, dos fariseus. Nós somos o povo eleito, está escrito, não está escrito aquele que fizer essas coisas por elas viverá?
Está escrito. Aí o apóstolo Paulo usou esse texto contra eles. Sim, está escrito. Aqueles que fizeram essas coisas, por elas viverá. Mas também está escrito sobre a justiça da fé que haveria de se manifestar. E aí o apóstolo Paulo vai fazendo esses contrastes. Agora, esse é como eu explico a dureza de coração em poucas palavras, né? Aí em Romanos 2, o irmão Helry leu, o Jean comentou sobre mandamentos, você vê que ele falou guardar os mandamentos, e alguém pode chegar a pensar, por ter sido doutrinado de maneira errada, que se eu guardar os mandamentos, eu estou contra Paulo, porque Paulo falou que não é pela lei que a gente é justificado. E é de verdade, está escrito em Gálatas, até em Romanos, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, mas pelas obras da fé. Irmãos, como é que você vai ter fé sem guardar os mandamentos de Deus? Essa é a pergunta. Agora, vê bem o que Paulo está falando aqui em Romanos 2, como o irmão Helry leu. Mas segundo, Romanos 2, verso 5. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, vasos de ira. Tá vendo? Ele está acumulando. Ele está se colocando nessa posição. Para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Obras. Perfeito. O que Deus vai retribuir? Tem aqui 2 pontos. Em algumas traduções está escrito a saber, vida eterna. Vida eterna, em Romanos 6, Paulo fala que é dom gratuito de Deus. Mas em Romanos 2, Paulo está falando que a vida eterna vai ser retribuída conforme as suas obras. Ou seja, a graça de Deus não anula a sua responsabilidade de, com o Espírito Santo, guardar os mandamentos dele. E Deus sabe que a gente vai falhar, mas pode confessar para ele. A expiação agora está nele. Então, não anula a guarda dos mandamentos de Deus. Eu sei que a igreja adventista nos atrapalha a cabeça aqui com o sábado. Eu sei, mas isso já foi explicado, né? Eles não invalidam a palavra de Deus. Eles, eu digo os adventistas no caso, né? Eu cito eles porque eles, na minha opinião, que atrapalham o povo entender os mandamentos de Deus ligados à fé. Então, Paulo fala, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a saber, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Agora, deixa eu fazer as perguntas para você. Tem como você perseverar em fazer o bem, procurando honra, glória e incorruptibilidade, adorando outro Deus? Fazendo imagem de esculturas? Se prostrando a elas? Vou pular o quarto, tá? Por questão de tempo e consciência. Não honrando pai e mãe? Matando? Roubando? Adulterando? Cobiçando? Dando falso testemunho? Cobiçando? Tem como você procurar honra, glória, incorruptibilidade, quebrando tudo isso? Não tem. Ou seja, o Espírito Santo que está te pondo isso na sua mente. Não é num passe de mágica. Ele vai fazer você agora lutar contra a carne. Por quê? Porque na carne habita o pecado, que é a transgressão da lei. Cumprindo a lei, o pecado é removido. Ah, mas eu cumprindo a lei, eu me glorio. Peraí, você se gloria por quê? Quem está fazendo você cumprir a lei? Não é você sozinho. É o Espírito que foi enviado em você. E o Espírito só foi enviado porque Cristo morreu. A glória sempre vai para o Filho. E pior que ele ainda acha isso honroso. Ele fala, esse está honrando o meu sacrifício. Porque eu morri pelos pecados dele. Agora ele está mostrando que ele rejeita os pecados. Como? Lutando contra a carne. A fé está nele. Ouviu a minha palavra e está obedecendo. A glória está caindo em quem? No Filho. Aí o verso 8 diz, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecendo à verdade, a lei de Deus não é verdade? E obedecem à injustiça. Aí tribulação, tal. E no verso 12, 13, Paulo diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A palavra lei é usada com muita propriedade pelo apóstolo Paulo, porque a palavra lei, você tem que ver no contexto que ela fala. 10 mandamentos, obras da lei, circuncisão. O apóstolo Paulo cita Abraão e fala que é lei. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, cita um monte de salmos e fala lei, porque é instrução. Então você vê no contexto do que o apóstolo Paulo está falando. E aí você vai entendendo as questões de lei, né, de justificação. Nada disso anulou a fé de Cristo. Nada. O apóstolo Paulo, aliás, vai explicar isso daqui, né? Olha só, Romanos 2, verso finalzinho.
Aí o apóstolo Paulo explica, e o apóstolo Paulo viu que na explicação dele, um monte de judeu ia falar, não é justo. Não. Não é justo isso. Nós recebemos a lei. Agora quer anular a lei? E o apóstolo Paulo previu isso e disse assim, é porventura Deus somente dos judeus? Romanos 3, verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não, também dos gentios. Aí o apóstolo Paulo, no verso 30, diz, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Botou todos debaixo da fé. Já que Deus botou todos debaixo do pecado, Deus também bota todos debaixo da fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei, porque a praticar a fé em Cristo é a confirmação da lei. Tanto é que nos contextos aqui, Paulo fala, a nossa propiciação está em Cristo. Ele mostrou que a arca da aliança aqui em Romanos 3, verso 25, é Cristo. Romanos 3, verso 25, não estou inventando, ó. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A palavra propiciação aqui está para os judeus e os gentios que estiverem estudando a palavra, né, a lei, lembrar da Arca da Aliança. Lá se fazia a propiciação, no mês 7, dia 10. Mas Paulo falou agora, a propiciação, o sangue, Deus colocou em Cristo. Alertando os irmãos falando, tá vendo? Nós estamos na realidade da lei. Cristo é a nossa propiciação. E João, ele pega a mesma ideia em João 2, 1 João, capítulo 2 e 4, ele fala, Cristo é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Entendeu? E aí, Romanos 9, como o irmão Helly pegou ali a partir do verso 22, deixa eu ir no verso 22. Romanos 9, verso 22. Vamos supor que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9:1, ele está querendo, então, provar o que os calvinistas falam, certo? Sobre a eleição, né? Sobre o Deus soberano. E que ninguém pode questionar, porque você é um vaso, você não pode questionar Deus. Então, quando chega no verso 22, o apóstolo Paulo fala, que diremos, pois? Irmãos, é contexto, está no mesmo capítulo. Por isso que muitos calvinistas, 100% deles, não vão ler a partir daqui. Se eles tiverem que ir para Romanos 10, eles vão saltar de Romanos 9, acabou ali o versos da ira. Ah, Deus preparou vasos da ira, assim, então ninguém pode questionar. Acabou? Então eles pulam. Mas Paulo está falando, o que diremos, pois? Deixa eu concluir agora o assunto de Abraão, Isaac, Jacó, Edom, Esaú, né? Edom, Israel, Esaú, né? Esaú e Jacó, Faraó, endurecimento. Deixa eu concluir. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Judeus, desde lá dos profetas, teimando contra Deus. E Deus se queixando. E eles teimando. Ao ponto lá que em Isaías 5, eu li para vocês, Deus falando, povo, o que eu mais poderia fazer por vocês? Me diga, faltou eu fazer alguma coisa para vocês? Então Deus se queixando. Ou seja, vasos da ira. Aí Deus fala, que diremos, pois, se Deus suportou esses daí com muita longanimidade, que são vasos da ira, que estão se fazendo como filhos da perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Óbvio, como que Deus preparou a nossa salvação? Em Cristo. E como que Deus preparou a vinda de Cristo? Através daquele preparo todo da lei e dos profetas, de antemão. Os quais somos nós, olha o tema da carta, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. E aí cita Oséias. Irmãos, o que tem a ver esse assunto aqui que eu acabei de ler com o assunto da eleição incondicional, do decreto soberano? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece que o apóstolo Paulo se perdeu. Ele estava querendo provar uma coisa e acabou saindo do tema e falou outra coisa. Ele está concluindo o assunto aqui. E tanto é que quando chega em
Olha só, Romanos 9, verso 30. Que diremos, pois? O apóstolo Paulo viu que não era o suficiente ele fazer aquela primeira conclusão sobre os assuntos de Romanos 9. Ele queria mais conclusão. O que diremos, pois? Que os gentios que buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorre da fé, e sim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Aí o apóstolo Paulo termina o Romanos 9 e vai para Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Tá bom, Paulo. Você falou o tempo todo que não adianta você querer, não é por quem corre, não é por quem faz alguma coisa, nem quer, nem quem corre, mas por Deus que usa a sua misericórdia. Aspas, provou pra gente que os judeus foram odiados antes da fundação do mundo e que ninguém pode questionar a Deus. E agora você está falando para mim que você tem um desejo no coração que eles sejam salvos? Tá vendo? Não faz sentido. O apóstolo Paulo está em Romanos 9. Irmãos, eu desejo ser separado, anátema, pelos meus irmãos. Desejo. Ou seja, em outras palavras, eu amo mais do que Deus, porque Deus odiou, mas eu amo. E Deus podia me matar para salvar eles. Sim, e aqui no Romanos 10 ele continua da mesma forma que começou Romanos 9. Pode ver aqui. Sim. Então, são esses os assuntos que eu queria, né, falar para vocês. Agora, você pode comentar, Jean. Você tem coisa para comentar, né? Pode comentar aí. Não, só para terminar, para vocês verem como é que ele retornou aqui à vontade dele, que era realmente que todos os judeus fossem salvos. Começou Romanos 9 falando da salvação, que ele queria ser anátema, ou seja, ser maldição, perder a própria salvação dele, para que os judeus entrassem no lugar dele no reino. E ali também ele falou, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, igual os calvinistas desconhecem a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, tá vendo? Não se sujeitaram a quem vem de Deus, ou seja, podia colocar os calvinistas aqui, é só trocar os judeus pelos calvinistas e daria o mesmo resultado, porque eles fazem a justiça de uma forma diferente do que Deus faz. Eles querem imputar a Deus a justiça humana, a justiça que eles criaram dentro daquela teologia sistemática deles. E isso contradiz tudo o que Paulo está falando aqui. E eles fazem Paulo se contradizer, fazem Pedro se contradizer, que a gente falou sobre Pedro nas lives passadas, somente para manter de pé essa doutrina da predestinação calvinista. Ou seja, olha a lambança que eles fazem aqui. Olha a heresia que eles fazem aqui para defender esse ponto de vista deles que Paulo já refutava naquela época. E ou não é endurecimento de coração isso daqui? E aí vocês dizem, será que Deus vai derramar o espírito de entendimento sobre pessoas duras de coração dessa forma? É claro que não, mas foi Deus que quis? Não, eles que não querem abrir o coração para Deus. Então o endurecimento começa a partir deles. A soberba começa a partir deles, tanto é que depois, no próprio Novo Testamento, vai falar que Deus lançou sobre eles a operação do erro, para que não creiam na verdade, porque eles não quiseram dar crédito à verdade. Você vê, Harry, faz sentido, né? Eles colocam Deus numa explicação como um Deus tirano, né? Realmente um Deus que é mau, irmãos. A gente tem que reconhecer que é uma maldade muito grande. E aí eles tentam justificar o Deus que eles criaram. Eles se justificam. E como eles justificam? Com o máximo de argumentos que ele tem. Passou desse argumento, eles não têm mais. Qual que é? Quem és tu? Ô, irmão Luiz, e essa, entre aspas, justificativa usada por parte deles é sempre acompanhada de um versículo isolado. Tanto é, tal como vocês dois pontuaram aí, no finalzinho do capítulo 9 aí de Romanos, mais precisamente no versículo de número 33, está escrito assim: como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo,
e todo aquele que crer nela não será confundido. Esse todo aquele que é uma locução pronominal indefinida. Ora, se o apóstolo Paulo está dizendo que Deus já definiu forçosamente quem vai para o céu e quem vai para o inferno, então o apóstolo Paulo vacilou em colocar essa locução pronominal indefinida aqui. Porque aquilo que é definido, aquilo que está pré-definido, não combina com indefinido. São coisas autoexcludentes. Então, é só observar o contexto. Eu gostaria que o irmão Jean, se eu posso usar aí 30 segundos, isso, Jean, acertou. Aqui Estava predestinado. Aqui no livro, eu comento o Romanos 9, versículo por versículo, como vocês podem ver aí. Romanos 9, 25 a 27, versículo por versículo, Romanos 8, versículo por versículo, Romanos 10, Romanos 11, dentro desse assunto aí. E outros assuntos também, Efésios 1, Filipenses, enfim, Atos 4, 27, 28, Atos 13, 48, tudo aqui, versículo por versículo, dentro de uma hermenêutica e uma exegese imparcial. Certo? É isso aí, Jean. Obrigado.